São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz e o amor de Deus esteja com você. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia da família, dia da Eucaristia, dia de nós recebermos Jesus na nossa vida e deixar que Ele se faça vida em cada um de nós. Nós estamos no mês de julho, esse mês dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo que nos redimiu, o sangue de Cristo que foi a moeda de troca, onde Jesus nos comprou a nossa e pagou a nossa salvação através do seu sangue. O Papa João XXIII escreveu uma carta apostólica em que ele dizia sobre o sangue de Jesus Cristo. Só uma gota dele pode salvar o mundo de toda culpa. Nós clamemos muitas vezes: sangue de Cristo, salvai-nos. Vamos dizer juntos: sangue de Cristo, salvai-nos. Querido irmão, querida irmã, como eu disse, nesse dia de São Pedro e São Paulo, nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O dia de São Pedro e São Paulo comemoramos sempre no domingo por ser uma solenidade desses dois grandes apóstolos, essas duas colunas da Igreja do Senhor, da evangelização, do pastoreio do povo de Deus. Então nós queremos ouvir a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse, celebramos hoje essas duas colunas. Exaltamos hoje essas duas colunas da Igreja do Senhor. Esses homens que foram martirizados, que continuam até hoje falando para nós através da vida, do testemunho que tiveram. Nós vimos aqui, irmãos, na palavra que Jesus nos dirigiu nesse dia, ele como que querendo saber o que as pessoas diziam dele, quem era Jesus para elas. Muitos diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era um dos profetas. E Jesus então perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou?
Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus pergunta hoje para mim e para você: quem sou eu para você? Eu sou apenas uma lembrança? Sou uma história? Ou sou um Deus vivo que caminha com você? Qual é a nossa resposta hoje? Nós temos visto este mundo sendo cada dia mais degradado, a imagem do Senhor sendo denegrida, a fé sendo desconstruída, as famílias atacadas, a igreja bombardeada, tudo isso acontecendo. E nós, irmãos, muitas vezes ficamos quietinhos, ficamos, como diz aquela música, ficamos ali na praça dando milho aos pombos. Aquele que foi batizado em nome do Senhor, aquele que foi batizado nesta igreja que foi fundada sobre Pedro, que foi edificada sobre Pedro, não pode ficar na praça dando milho aos pombos. Temos que lutar para que as forças do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, são 266 papas desde Pedro até aqui. O Senhor confia esta igreja ao seu pontífice. Começando lá por Pedro, chegamos até Francisco nos nossos dias. Graças também à evangelização exercida por São Paulo. Aquele homem rude, aquele homem que era um judeu autêntico, ele que se dobrou diante da força do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou a sua vida velha e passou a ser então um evangelizador. Alguém que conquistou muita gente para a igreja do Senhor fundada sobre Pedro. Assim como Paulo, também nós precisamos nos deixar mover pelo poder de Deus. Esta moção deve também converter-nos para que nós deixemos a nossa vida de comodismo, nossa vida muitas vezes de covardia, desculpa dizer assim, para poder viver uma vida em Deus. Isso nós precisamos buscar. Nós somos filhos de Deus, mas somos também filhos da igreja, a noiva do Senhor, a qual será conduzida ao altar eterno pelos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, selado com a aliança do sangue do Cordeiro, seremos então entronizados também no reino eterno, na presença de Deus. Amados irmãos, nós precisamos conhecer um pouquinho desta história, daquilo que os santos dizem sobre Pedro e Paulo. Veja o que Santo Agostinho, ele diz em um de seus sermões: estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós esse dia. Não nos referimos a alguns mártires desconhecidos. Por toda a terra voou sua voz, e até os confins do mundo
suas palavras. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a retidão, confessaram a verdade, morrendo pela verdade. Feliz Pedro, o primeiro dentre os apóstolos, que amava Cristo intensamente e mereceu escutar. E eu te digo, tu és Pedro, a ele que dissera, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo retorquiu, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a fé que irás confessar. Sobre estas palavras que proferiste, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro vem de pedra, e não a pedra de Pedro. Assim, Pedro de pedra, como cristão de Cristo. O Senhor Jesus, como sabeis, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, dando-lhes o nome de apóstolos. Dentre estes, quase sempre Pedro sozinho mereceu representar a igreja inteira. Por esta figura de toda a igreja que só ele representava, pôde ouvir: dar-te-ei as chaves do reino do céu. Não um homem só, mas a unidade da igreja recebeu estas chaves. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenhamos dúvida da autoridade dada a Pedro por Jesus. Não desconfiemos da autoridade dada pelo Senhor ao Papa, aos Papas 266 até aqui. Que nós nunca duvidemos, que nós nos deixemos mover pela graça de Deus que perpassa pelo seu pontífice, que une-nos a Deus e que une Deus a nós. Que Deus nos abençoe. São Pedro e São Paulo nos ajudem cada dia mais sermos fiéis ao Senhor, sermos inspirados por eles a evangelizar e a testemunhar, a levar a palavra de Deus, a seguirmos a igreja, a sermos fiéis àquilo que nós recebemos como doutrina, como ensinamento através da palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Não deixe de ir na missa hoje. Participe, receba a Eucaristia, comungue o corpo e o sangue do Senhor. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a evangelizar. Fique em paz, Jesus te ama.